Fala, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do horário que você está a assistir este episódio, onde temos a honra de caminharmos com você. De antemão, nesta saudação, eu gostaria de pedir que você pudesse curtir, por que não nos seguir aí, né, nesse canal precioso que tem como objetivo alavancar a tua vida, o teu negócio, os teus sonhos e projetos a partir de histórias da vida real, experiências que hoje se tornam maturidades. Eu compartilho da mesa junto de pessoas especiais. Aqui está o meu amigo, meu irmão, meu parceiro, César, Tudo bem? Bom dia, Dena. certo? E também um nosso convidado especial que eu vou deixar para fazer menção logo, logo, enquanto gera essa curiosidade no teu coração. Nós falaremos sobre um assunto muito interessante, superando limites. Eu acredito que faz total sentido para você e gostaria de convidar a tua família, a tua casa, independentemente do local onde você está sentado, a ouvir e a assistir. Vem participar conosco, né? Você é parte essencial nesse momento. E vamos lá, que Deus abençoe esse momento aí. E aí, César, introduzindo esse ambiente, esse momento, como é que foi a tua virada de ano? Muito especial, cheio de expectativas, né? Projetos importantes e interessantes no âmbito da vida pessoal, dos negócios, da empresa. E já deixar essa palavra de gratidão, assim, para esse ambiente online, esse ambiente de internet, a minha gratidão a Deus, né? Por tudo que está acontecendo, pelas coisas que estão evoluindo no nosso processo. Mas hoje é um momento, como os outros, muito, muito importante, muito especial, e a gente já vem com esse sentimento de receber do Jefferson, né? Uma fala de uma experiência de vida de uma pessoa que não vai aqui fazer jus às tantas máscaras que o ser humano usa, mas ele já vem com o coração aberto para fazer uma entrega e mostrar para você que está aí do outro lado que muitas vezes tem medo de dar um passo e fica inseguro e dar um passo em direção à consolidação do seu projeto, do seu sonho, da sua meta de vida. E você vê aqui que tem uma pessoa que alcançou níveis importantes, especiais no âmbito da vida pessoal, social, familiar e negócios, e que vai trazer essa experiência para a gente, mostrando que é possível, né? Dando um passo de cada vez com as pessoas certas, conectado com as pessoas certas, no ambiente certo, no tempo certo, construir o teu projeto, o teu sonho também. É possível. Fica conosco aqui que você vai ser agraciado com uma história de vida incrível, fantástica. Exatamente. Esse IntegraCast que tem como objetivo conectar pessoas, integrar ideias, que tem também o apoio e patrocínio, né, da IntegraSul, uma empresa abençoada aí, que tem, Deus tem levantado e abençoado nesse Rio Grande afora. O César fez menção de um nome, Jefferson, e nós temos o privilégio de receber Jefferson Diel em nossa mesa e somos gratos, louvamos a Deus pela tua vida. E nós temos aqui uma cultura que nós, de antemão, antes de saber o que você faz, conhecer a tua experiência de vida, é saber quem o Jefferson é, a sua essência, né? Então, gostaria de passar a bola para você e perguntar quem é o Jefferson que o público está desesperado em saber. Bom, vamos lá. Acho que primeiro a gente tem que falar que o Jefferson tem um sobrenome no meio, né? Que todo mundo brinca que eu tenho Fazenda, né? Uhum. Fazenda até no nome, né? Jefferson Fazenda Dil. Uau. Então, tenho 38 anos, né? Dois filhos, uma menina e um guri, que é a Bela e o João Pedro. Sou casado com a Camila, né? Nós empreendemos juntos, então lutamos juntos, né? Que já é difícil, né? Uau. Tenho formação acadêmica em administração, tenho pós-graduação em marketing, já fiz alguns cursos aí por fora, porque a gente sempre quer ir mais, né? E mentores vão passando no nosso caminho, vão dando dicas e nem o César sempre fala, né? Em conversas fora aqui, conhecimento nunca é demais. Hoje
estou dentro da Ferragem Venan Soares, que fica em Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa, ali na Avenida Venan Soares mesmo, número 300, próximo à Redenção. Né? A gente, desde o início do negócio, sempre foi pensar um pouco fora da caixa, assim, o que a gente pode entregar mais, o que a gente pode ajudar as pessoas, né? Então, convido também a conhecer, quem estiver passando por ali ou quiser conhecer toda aquela equipe maravilhosa que a gente tem lá, a nos visitar. Esse é o Jefferson que eu sou hoje, né? Maravilha. Agora, Jefferson, assim, olhando para esse contexto todo de vida, né? Hoje tu tens colaboradores, tem uma empresa, em bastidores a gente já falou sobre projeto de crescimento e expansão, Uhum. um planejamento de ação, assim, a médio e longo prazo, que de fato é muito interessante, né? Então, um cara com 38 anos, com toda essa experiência e com essa projeção de expansão de vida, é uma pessoa que com certeza vai progredir em 2026, não só por ter esse plano, esse projeto, mas também por ter uma vida de superação de limites constantes. Então, eu queria que tu contasse assim um pouquinho da tua infância, como é que foi a tua infância, e sobre esse olhar. Onde tu estás hoje? Tu te enxergava alguns anos atrás? Não, não, nem perto. Eu acho que a minha infância foi muito semelhante a de 90% da população, né? Cheio de crenças, cheio de limitações, cheio de tu não merece isso, tu não vai ser isso, tu não pertence a isso, né? Uhum. Então, eu vou dizer assim, ó, tranquilamente, até o segundo grau, né? No término do segundo grau, eu acreditava que eu não pertencia a esse mundo da elite, né? Que é esse mundo de poder ter as coisas, né? Uhum. E, e coisas vão acontecendo durante essa minha trajetória porque eu saí de uma escola particular e fui para cair numa pública, né? Uhum. E era realmente bem complicado o que eu vi lá, né? Eu saí de um mundo maravilhoso, sem interação com esse mundo social perturbado que nós temos aí, que eu brinco com um amigo meu, que é o mundo cão ali, né? E caio direto no mundo cão, né? E tinha um colega na minha sala, eu tava na sexta série, um colega na minha sala devia ter uns 23, 24 anos, na sexta Olha aí. série, Uhum. né? Envolvido com crime, tudo que a gente sabe que de ruim que pode ter. Então, até o meu segundo grau, né? Eu tinha claro que eram nós e eles, porque tinha uma escola particular atrás da nossa, era pública, né? E era bem claro isso, era nós e eles, né? Queria se divertir, nós ia lá judiar deles, né? Era assim que se moldava o sistema educacional na nossa região ali. E eu vejo que isso é comum em todo lugar, né? O rico é o vilão, óbvio que tem, assim como tem o pobre vilão, né? E durante esse caminho eu fui tendo anjos, eu digo são anjos que passaram na minha vida, que foram me orientando. Obviamente eu soube ouvi-los, né? Porque a minha essência não permitia ser aquilo, né? Eu vivia, mas não concordava, sabe? Tá, mas por que tem que ser ruim com o outro? Por que tem que ser mal? Por que eu tenho que ficar correndo da polícia? Ah, a polícia é fascista? Como assim, cara? Por quê? Mas não era pra ser assim, não é isso que a gente estuda, né? Não é esse entendimento. Deve ter um outro mundo que não é esse. E aí a gente até começa a imaginar que é fora do Brasil, né? Ah, vamos para os Estados Unidos, deve ser melhor, ou para a Europa, né? Pô, lá eu posso andar com segurança, então é para lá que eu quero ir morar. E eu tive meu primeiro grande líder foi a minha prima. A minha prima, ela veio lá de baixo também, morava no interior, hoje é juíza federal. Olha aí. E ela sempre disse pra mim assim, ó, Jefferson, trabalha de graça, mas esteja entre os melhores, né? E então eu tive ela que me orientou a pensar fora da caixa, né? E ela era muito pobre, né? E fez essa mudança. Hoje ela é demais. O meu supervisor, na época que eu trabalhava numa empresa à noite, que foi uma coisa que foi também um divisor de águas, assim, porque se eu tivesse preconceitos, ele era um cara todo tatuado, com argolas, com aquelas coisas no nariz, né?
E tu vê um cara com o coração fora da curva, assim, soube me orientar e disse, não, Jess, tu tem que fazer uma faculdade. Eu, faculdade? Jura? Eu, numa faculdade, nem roupa eu tenho pra ir pra uma faculdade. Como é que eu vou ir pra uma faculdade? Vão rir de mim. Não, cara, é assim, eu tô fazendo também, consegui. Eu conseguindo a bolsa pelo Enem na Unicinos, tu também tem que ir. Tá, mas como é que eu entro numa faculdade? Olha o nível de orientação que eu não tinha. Ele só faltou me pegar pela mão e me levar. Cara, é assim, tu tem que fazer vestibular, tu tem que estudar. Existe os tal dos cursinhos pré-vestibulares para te ajudar. Porque eu disse, cara, nem professor de física eu tive na minha escola. Eu fui descobrir física no final, porque acho que o governo tinha que entregar ali as horas mínimas, atiraram um cara e disseram, nós vamos aprender física. Eu acho que em 3 meses ele ensinou física Uau. sabe? Para cumprir tabela e passou, entendeu? Passou e a gente saiu lá sem saber física. Sem ter o conhecimento. Exatamente. Então, ele pegou e disse, não, é por aqui o caminho. Tu vai fazer isso, tu vai fazer... Pô, que legal, cara. Eu vou ter uma profissão. Pô, mas eu sempre quis ser dentista. Daí eu cheguei lá num cara que pra mim é um pai, não é de sangue, mas de criação, porque durante toda a minha trajetória ele me acompanhou. Até hoje ele me acompanha. Agora meus planos de expansão, eu liguei pra ele pra contar pra ele. Ele disse, não, eu quero saber mais. Vamos lá, nós temos como morar, vamos fazer isso aí, né? E eu cheguei pra ele e disse assim, pá, doutor Ivan, ele é dentista, né? Um cara assim, fora da curva também. Esse cara, ele também me ensinou o caminho que eu tinha que seguir, sabe? Pra quebrar essas crenças assim. E não só isso, ele disse assim, ó, cara, se tu te perder, a minha mão tá aqui, ó, né? E agora, quando eu liguei pra ele, eu disse assim, Ivan, se der tudo errado, tem um quartinho aí pra mim, que vai eu e minha família pra dentro. E ele pegou e disse, cara, tá aqui. Vou separar a sala aqui da frente da casa e tu mora aqui com a gente. Né? E em vários momentos ele foi o cara que estendeu a minha mão. E eu tenho certeza que ele vai jogar. A mão dele vai pegar. Olha que incrível isso, né? A gente está falando aqui de superação de ambientes, de rompimento de crenças limitantes, de conexão de pessoas certas. E ele está falando aqui, o Jefferson está falando, e eu tô aqui pensando sobre a história de José, né? Que ele também tem uma identidade pelas conexões que fez, acabou tendo um processo de clareza sobre a sua própria identidade, Isso. sobre onde poderia chegar, sobre o que poderia construir. Assim como José, né, tinha clareza da identidade dele e conseguiu sair de escravo, de filho preferido, de escravo a governador, né? Exatamente. Clareza de identidade. Exatamente. Eu gostaria de somar. Você já fez seu café aí? Se não, pega Ou água. ele, ou a água, né? Ou o chimarrão que o gaúcho adora. Eu gostaria de somar nessa fala que estava assim, ó, fenomenal, né? Fenomenal. Experiências sendo trazidas à mesa, gerando conexão e integrando pessoas, que é o grande propósito do IntegraCast. A vida de José, ela nos ensina muito e ela tem fases, né? Como as nossas vidas. E ao longo do percurso, é muito importante nós retomarmos, recobrarmos ou ficarmos sempre atentos ao nosso foco. Vínhamos conversando no carro sobre isso e uma pergunta me foi feita: qual o meu maior desafio hoje? E eu creio que manter a minha essência e a minha identidade. Porque ao longo do processo, ciclos se encerram, ciclos começam, fases se encerram e fases começam. E a gente precisa ser tão maduro para, nessa alternância de processos ou etapas de um mesmo processo, não perder a essência, não perder a identidade, mas aprender e reforçar aquilo que realmente vale a pena. E a vida de José é um grande testemunho disso. É uma questão de perspectiva. Ele tinha uma crença. Jesus vai dizer que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Podemos também inverter. Aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Jesus está falando de valores, aquilo que realmente vale para nós, a nossa lista de valores. E o nosso coração, o nosso esforço, cada batida, ela prova
para onde nós estamos caminhando. E José, ele tinha o seu coração guardado em Deus, conectado no propósito divino. Eu entendo que a perspectiva da identidade de José estava alienada à perspectiva do céu. Ele não caminhava apenas no horizontal, ele caminhava seguindo uma orientação Princípios. vertical chamado princípios. E José, nesse processo, ele vai aprender a gerir a escassez para depois aprender a gerir a abundância. E eu gosto de uma frase que esses dias eu estava pensando sobre ela, a respeito da vida de um outro personagem, que é Davi. Personagens da vida real, personagens que estão, né, no anal da história. Só para contextualizar, né? Porque a gente começou a falar, não perde a tua linha de raciocínio, tá fantástica. Mas eu fiquei pensando aqui no telespectador, ou nas pessoas que provavelmente estão assistindo, que não sabe quem é José, de onde nós tiramos essa história, né? Exatamente. Gênesis 37, nós estamos falando um pouquinho sobre a Bíblia. Isso. Ah. E também 1 Samuel, capítulo 17, que são personagens que carregam desafios muito semelhantes, né? Um vendido pelos irmãos, porque assumiu um papel sem ser, ele já sentia-se governador, quando recebe aquela túnica, ele, né, já sentiu. Evidentemente, tem muitas causas ali em relação à sua túnica, enfim, mas foi vendido pelos irmãos, traído, né, vendido, foi para o Egito, enfim, foi preso, tem toda uma história. E Davi também é muito interessante porque ele constrói a sua vida no anonimato. Jesus é uma outra pessoa também, um outro ser, né, segundo as nossas crenças da palavra, o meu Senhor, meu Salvador. Ele passa praticamente 30 anos da sua vida em silêncio, mas crescendo. E eu carrego com essas 3 histórias mencionadas uma frase: as nossas experiências de hoje são a nossa maturidade de amanhã. E se nós quebrarmos algumas etapas da nossa vida, vão fazer falta ali na frente. E dentro dessas etapas de um mesmo processo, falaste sobre pessoas que estiveram ao teu lado. Eu gostaria de, depois dessa colocação, fazer uma pergunta, porque eu creio que muitos jovens, do que depender de mim, eu vou passar isso aqui para jovens, porque a gente está falando, né? Trabalho há mais de 10 anos com jovens, então é uma história que eles precisam ouvir. Qual foi a tua análise, ou como você vê hoje, né, o Jefferson de hoje? Qual foi o critério? Qual foi o ponto que fez parar e dizer, aquele homem eu preciso ouvir? Aquele ali eu já preciso me afastar. Qual foi assim o critério utilizado, digamos, porque é muito importante para jovens hoje que chegam para mim e dizem: eu não sei o que eu faço, não sei quem sou, eu não sei para onde vou, eu sei de onde eu vim, né? Quem que eu aproximo de mim, qual passo que eu dou, qual o próximo passo? Eu deixo esse ponto assim. Eu não sei explicar exatamente assim naquela época o momento, né? Mas eu gosto de ouvir no rádio, né? Os radialistas falando sobre futebol. E eu acho que fica uma linguagem mais simples pro jovem, né? Um dos radialistas estavam criticando o Neymar, né? E falando mal, que ele só cai, que ele só quer saber de festa, que não sei o que, que não sei o que. Aí vai. Aí daqui a pouco o outro assim, cara, numa boa, assim, ó, você vai continuar falando, eu vou embora. Mas porque, cara, tu tá falando mal do Neymar, cara. Quem é tu pra falar mal do Neymar? Boa pergunta. O cara é milionário, o que o cara fez num dia tu não vai ganhar numa vida, cara. Olha o resultado que esse cara tem. Quem é tu pra falar do Neymar? O cara foi fenômeno, mano. Quem é que conseguiu chegar onde ele chegou? Hoje, na realidade nossa daqui... tu é o bonzão, o Neymar é nada, né? É um cara horrível. Mas tu vai ver o resultado desse cara. Então, eu sei que eu acabei aprendendo, né, a ouvir quem tinha resultados. Não adianta... Cara, eu amo a minha mãe de paixão. Amo. Mas eu falar de empreendedorismo uma pessoa que trabalhou na vida pública é tiro no pé. Ela nunca vai saber me orientar
de fato, o que eu preciso São saber. mentalidades completamente diferentes, né? Exato. Não O que consegue ela vai absorver. dizer? Trabalha menos, diminui teu ritmo. E tu sabe que não é assim. Tu sabe que não tem como diminuir o ritmo O dentro. empresário não trabalha 8 Não, horas. nunca. Nunca. Tu tá sempre pensando. Porque tu não tá pensando só pra ti. Né? Eu tenho 8 vidas na minha mão. Né? E 8 fora famílias, né? 8 famílias. E que depende do meu resultado. E mesmo eles não sabendo que eles estão, às vezes, nos prejudicando, eu tento ir orientando eles. A cada reunião mensal a gente vai passando o que tem que ser ao grupo. No dia a dia nós vamos orientando cada um. Mas são 8 famílias na minha mão. Eu carrego esse peso nas minhas costas. Né? E é um caminho sozinho. Isso também, tem gente que não está preparado para isso. É um caminho solitário. Tu não tem muito com quem dividir. Porque às vezes o que tu falar para um, ele pode levar para outra intenção. Exatamente. Né? Depende muito do que ela foi construída. Então, o que eu aprendi durante o meu caminho é escutar quem tem resultado. Principalmente daquilo que tu tá procurando. Né? Ah, eu quero buscar uma palavra, pô, vou lá, vou buscar com quem realmente estuda a Bíblia, vou conversar com quem chegou lá, né? E também é uma coisa muito curiosa, eu vejo a questão, eu vejo pessoas ainda lutando em ler a Bíblia como um livro, né? Para buscar conhecimento. E num dos momentos mais difíceis da minha vida, e que eu precisava não só de recursos, mas também de conhecimento, né, de recursos financeiros, mas de conhecimento, porque minha filha estava doente, tive que mudar toda a minha vida do nada, da noite pro dia, trocar tudo, né, por ela. Eu consegui o contato de um cara que é um empresário bilionário, e aí, pelo Instagram, e aí ele disse, cara, eu não posso te ajudar agora, mas entra no meu projeto que eu vou te ensinar a tu melhorar. E o projeto dele era sobre vendas, ensinar a vender o produto dele, mas ele, pessoalmente, ensinava a gente. Online ali na casa dele, câmerazinha, durante a pandemia, ensinando um monte de jovem a vender. Sabe? E aí quem batesse a meta, cada vez tinha uma campanha diferente. Ah, era, sei lá, um prêmio a mais, alguma coisa. Em uma semana foi. Quem fechar 3 vendas essa semana agora, vai poder fazer uma call comigo. Deu, cara, eu quero falar com esse cara. Botei na minha mente, eu quero falar com esse cara. Nunca vendi tanto na minha vida. E foi lá, bati a meta, e aí consegui fazer pelo Zoom, a gente conseguiu conversar. Eu podia fazer uma pergunta, e eu fiz a pergunta pra ele. E sabe qual foi a resposta dele? Cara, tudo que tu tá precisando, que eu tô entendendo que tu precisa, tá na Bíblia. Consegue dividir conosco que pergunta foi essa? Cara, a minha dúvida era justamente sobre as pessoas, assim, sabe? Eu vou te tentar explicar, assim. Por que as pessoas eram tão ruins, sabe? Por que eu não conseguia liderar? Por que eu não conseguia prosperar através das pessoas, né? Eu não tava conseguindo, meio que empacou o negócio, sabe? E aí ele falou que toda essa questão de liderança e sobre pessoas estava na Bíblia, né? Aí depois aí ele mandou também ver alguns vídeos dele com o Thiago Nigro, né? Que eles convertiam algumas palavras da Bíblia nos negócios. Daí fui entender a regra de Pareto e tá na Bíblia. Aí ele disse, cara, tem Pareto inclusive nos apóstolos, são 12, né? E tu vai ver que vai ficar até o final 20%. Né? Então, tudo é Pareto. Daí eu comecei a montar a minha estrutura de negócio. Tá, então eu não posso contar com 100% da minha equipe, eu tenho que contar com 20% da minha equipe. 20% da minha equipe vai produzir 80% do meu negócio. E 80% do meu negócio vai entregar 20%. Só que se esses 80% eu não cuidar deles, eles têm tanta força, porque são maioria, que eles podem fazer meu barco ir para trás. Está trazendo uma chave muito importante, interessante no âmbito dos negócios aqui, porque muitos empreendedores dizem, por não entender essa regra, eu vou desistir, eu vou fechar, não dá mais para mim. Que fica difícil. Porque fica difícil gerir os recursos humanos, né? Então eu te aconselho, estuda um pouquinho sobre regra de Pareto, pega a dica do Jefferson e busca na Bíblia também onde tá, porque eu tenho certeza que é um conhecimento divisor de águas, assim como foi para ti.
Jefferson, eu gostaria que tu trouxesse assim para nós, até porque eu conheço um pouquinho da história, né? Tem toda a questão do empreendedor, tem a questão da vida familiar, tem a questão de recursos financeiros, estamos falando sobre recursos humanos. Mas conta pra gente qual foi a história mais marcante na tua vida, que tu precisou em algum momento assim olhar para cima e dizer, Deus, eu preciso de ti, eu preciso da tua ajuda. É. Ah, com certeza foi quando a minha filha, com 1 ano de vida, ela ficou muito doente, ninguém sabia o que que era, o pediatra dela errou o diagnóstico. Daí, pela terceira vez que a gente vai para a emergência da Santa Casa, eu já desesperado, eu perguntei, tá, é dinheiro? O que que é? Quer dinheiro? Cara, eu dou todo o meu dinheiro. Mas salva a minha filha. Daí eu saí da sala, porque eu não conseguia ver. E daqui a pouco veio uma médica, assim, cabelinho curtinho, com jaleco. E aquilo me marcou que ela tinha 3 canetinhas no jaleco dela, né? Uhum. E aí eu peguei. E lá, pai, o que que foi? Eu disse, pá, não aguento mais. Não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer, sabe? Uhum. Daí ela disse assim, bah, deixa eu ver onde é que é. E eu tava tão desorientado que eu não sabia mais nem a sala que eu tinha saído. Daí eu abri uma porta. E não era aquela, sabe? Eu, bah, não é aqui, meu Deus do céu. E agora onde é que tá minha esposa e minha filha? Eu abri a segunda, tava 2 enfermeiras, uma tentando acalmar minha esposa e a outra tentando segurar minha filha, né? E daí ela olhou assim e tal. Ah, pai, mas isso aqui é do leite. Mas que leite, senhora? Ela, tá só os ossinhos aqui. Ela não tá comendo mais nada, só no peito, porque não tem mais condição, olha como é que ela tá. Daí ela disse assim: não, pai, isso aqui é do leite da tua esposa. Ela provavelmente está comendo leite, vocês dá para ver que ela é italiana, então devem ter muito consumo de queijo, né, e derivados. E essa proteína nada quebra. E ela desenvolveu uma célula que está se alimentando dessa proteína. Essa situação dela é que essa célula se multiplicou tanto que não tem mais espaço para o coraçãozinho dela bater, para o pulmãozinho. E por isso que ela tá assim toda inchada e vermelha, sabe? É por causa dessa célula. Eu disse, tá aí, o que que a gente faz? A gente tem que matar ela com fome, não tem remédio para isso, né? Então, o único jeito agora, no estado que ela tá, é primeiro, nós temos que criar um coquetel. Vocês têm que vir morar perto do hospital, que vocês vão ter no máximo meia hora se ela tiver contato com leite de novo. E vocês têm que evitar, pelo menos por 1 ano, que ela tenha contato com leite. E aí nós vamos fazer um teste aqui no hospital de alergia para ver se ela vai resistir ou não. Porque do jeito que ela tá agora, se vocês errar, não tem o que fazer. E eu tá. Aquela dia pra casa, assim, a gente foi difícil, né? E. Obrigado. E aí a gente. Ah, foi horrível, mano. Porque tinha que desmamar, né? Do nada, assim. E então foi uma noite bem complicada, eu não dormia. Queria ficar do lado dela pra saber se tava dando certo, né? E aí a gente conseguiu, depois de 1 mês, assim, tranquilizou. E só que a ferragem, cara, não dava o dinheiro, porque eu tinha, eu assumi a empresa do meu pai, saí, fui cuidar da clínica do Dr. Ivan, e como eu perdi meu pai pro câncer, eu criei um projeto de orgânicos, para produzir orgânicos, porque eu não queria que ninguém mais morresse pelo câncer. Uma doença horrível. E aí eu larguei tudo, porque a minha esposa não quis fechar a ferragem. Porque a ferragem ajudava o meu sogro e a minha sogra a talvez sair da escravidão, que é o mini mercado. Uhum. E eu, tá, tô contigo, vamos ajudar a família, né? Vambora. Só que eu não imaginava que a ferragem não gerava recurso suficiente para nos sustentar dos nós 3 e uma criança doente. Não fechava. Daí comecei a vender carro, o dinheiro que eu tinha foi indo. E eu disse, cara, o que que eu vou fazer? Porque de dia eu tinha que cuidar dela. Então eu só podia trabalhar à noite. Sabe? Por isso que eu cheguei até o Flávio Augusto, porque daí eu conseguia ligar de noite ou durante o dia. Às vezes eu fingia, pá, filho, o pai vai brincar de dormir, trancava a porta, tu cuida do papai aqui, né? E eu ficava ali, meio que tirando uma pestaninha pra conseguir aguentar o tirão, né? E aí eu cheguei uma hora e chamei, né? Depois que falei com o Flávio Augusto, comecei a ler a Bíblia, eu entendi que existem várias formas de se comunicar com Deus. Cada um tem o seu jeito. Uhum. E ele tem seu tempo de responder. E aí eu aprendi, por isso que eu digo assim, ó, as pessoas lutam contra. Cara, é bobagem, tá deixando de prosperar.
Tá deixando de prosperar. Porque quando no momento que eu consegui ler, claro, fui buscar interpretações, aí olha como as coisas são. Muda o padre da nossa paróquia. O padre é um fenômeno. O padre me orienta, ele me diz onde é que tá Deus, ele me diz como que eu falo com ele, que cara, tu tem que buscar isso e sabe? E tudo isso durante uma pandemia, que também nós tínhamos uma insegurança, o que que eu vou fazer? Sim. E aí eu consegui me comunicar com ele, ele me disse o que eu tinha que fazer, e eu fui lá e fiz. E tudo. E até hoje eu queria se o arquiteto que fez para nós lá, se ele realmente existe, porque eu nunca mais achei esse cara, que ajudou e disse para mim assim: ah, não, tu vai fazer isso aqui, no momento que tu terminar, tu vai faturar 40% a mais, sabe? E realmente eu terminei a obra, fazia à noite. Eu realmente terminei. No outro mês eu fui bater o relatório e tinha faturado 40% a mais. Olha que especial. Né? Então, realmente assim, ó, tem que confiar nele, tem que acreditar que ele entrega, né? Ele entrega. Com certeza. Ele nunca deixa a gente na mão. É verdade. Daniel, Vamos lá. É, a tua experiência, eu acredito que está impactando muitas vidas. E obrigado por ser sincero conosco e com todos que estão nos ouvindo. É muito bom ver que quando a gente toca em algumas fases desse processo, estamos falando sobre superação, né? Superando limites. Um testemunho como esse é perceptível que teve limites e limites e limites e limites e limites, mas ao mesmo tempo superações, 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 que vão colaborando na construção do nosso caráter, da nossa maturidade, de hoje olhar para trás e dizer que apesar dos pesares valeu a pena, né? Evidentemente que desafio nós vamos ter em todo o momento e tem alguém que eu ouço que é muito próximo do Flávio Augusto também, o Thiago Brunet, Uhum. né? Muito Ele legal. vai dizer que nós temos um problema hoje, solucionamos para resolver o de amanhã. E muitas vezes é assim. Então, ou nós nos lamentamos, tem uma frase de um livro que eu acho interessante, ou a gente vende lenços ou utiliza eles, né? E então eu quero agradecer por esse testemunho, por essa parte que você ainda toca e tá bem visível, latente, assim, né? Que emociona. E com isso a gente percebe onde que estão os valores. E nós falamos muito e acreditamos nos valores do IntegraCast, é que todo o nosso propósito de vida ele está alienado a pessoas. Né? Se nós perguntarmos qual é o meu propósito de vida, pode ter certeza que a primeira resposta é gente, né? se tu percebeu uma fala dele, que eu tenho certeza que tu percebeu, ele fala que por causa de uma dor e a mentalidade do empreendedor, pegando aquela fala inicial dele, Uhum. que trata do julgamento de quem não tem recursos financeiros, que julga quem tem e culpa quem tem recursos financeiros pelas suas dores e frustrações. Uhum. É que toda a mentalidade do empreendedor, uma das intenções diretas é trazer mudança Sim. significativas para um contexto. E ele fala, né, que foi empreender, que foi cultivar hortaliças, né, Uhum. para que pessoas não mais viessem a morrer de câncer. Então, Viu só? dentro do mundo dele, ele tinha um propósito de mudar o mundo. E o empreendedor, a mentalidade do empreendedor está diretamente com essa conexão, né? De mudar alguma coisa no mundo. E como o nosso pastor lá fala, o nosso mundo começa aonde nós Isso. estamos, né? E aonde nós estamos que o nosso mundo começa. Então, essa mudança, essa alteração através do empreendedorismo traz essa mudança, né? Que vem trazendo todo esse contexto de melhoramento aonde se vive. Exatamente. É, é um assunto que nos conecta, né? Conecta ideias, integra pessoas. Eu tenho hoje 26 anos, com muitos desafios, muitos objetivos e metas a serem cumpridas, muitas referências que colaboram nesse meio tempo. Estou como vice-presidente da Igreja Brasil para Cristo, né? Que também apoia
gigantescamente esse projeto. Inclusive, eu mando um abraço, né, pro meu pastor Osmar, que com certeza vai estar ouvindo ali, toda a equipe. E apesar de não ser um empreendedor no ramo de negócios, a gente lidera há mais de 10 anos jovens. Eu comecei com 14, 15 anos liderar jovens, estabeleci alguns projetos dentro da escola. Por isso que eu achei muito interessante a introdução, porque eu me vi em muitas dessas fases e pude, mesmo jovem às vezes, precisando ser liderado, precisando ser cuidado, mas se colocando numa linguagem bíblica na brecha, né? No desafio, tendo em vista outras pessoas, outros jovens que hoje a gente tem o orgulho de dizer que estão bem, têm profissões, enfim, que colaboramos. E isso tudo me gerou um caráter de líder. E tem uma das coisas que eu acredito muito, inclusive é uma frase de Warren Bennis, ele vai falar muito sobre, nos seus escritos, liderança. Ele vai dizer que a liderança é a capacidade de transformar uma visão em realidade. E talvez para nos conectar aqui, eu poderia dizer que toda liderança é um empreendimento, mas nem todo empreendedor é um líder. Mas diante da fala e no caso do César, que a gente caminha junto, diante do que eu tenho ouvido você falar, que está sempre, né, cuidando, olhando para os outros, as 8 famílias que estão na tua mão, é um caráter de um líder. É alguém que tem uma visão, sabe que precisa dar suporte, né? E então é um líder, é um empreendedor, mas é um líder que tem transformado uma visão em realidade, não só para você, mas para muitos. Diante disso, eu gostaria talvez de passar para o César, se quisesse dar alguma ponderação, mas falar nesse âmbito também da liderança, o quanto pode ser desafiador, enfim. Né? Isso é algo que é um constante crescer para nós que gerimos recursos humanos, né? Para quem lida com pessoas. Porque tu tens a tua mentalidade que faz com que tu enxergue aquilo que é possível e aquilo que naquele momento não é possível, você tem condição de pensar e entender que precisa buscar recurso, né? Ou conselho, como tu mesmo estava dizendo que tem dentro da tua empresa um conselho que reúne todos os meses, buscar o rompimento daqueles limites. Ou seja, eu sei que preciso chegar a um lugar, mas eu não sei o caminho. Mas eu sei quem sabe o caminho, então eu vou consultar essas pessoas que sabem o caminho, porque já trilharam o caminho, já chegaram lá, para me mostrar como que faz para caminhar nesse percurso, nessa estrada. Entretanto, a gente no nosso meio, no nosso dia a dia, acaba pegando pessoas que tornam essa visão um pouco cansativa do ponto de vista de ter que massivamente plantar essa ideia de que a possibilidade existe e de que é possível romper os limites. Então, é muito simples para nós que empreendemos olhar para a situação de país hoje, de Brasil, e saber que mesmo dentro da dificuldade e dos problemas existentes, elas são apenas um ponto, uma pedra ou um degrau a mais para que vai trazer um pouco de dificuldade, talvez, para que a gente possa chegar lá onde a gente quer. Ponto. Uhum. Existem algumas variáveis e a gente sabe que vai superá-las. A partir do teu ponto de vista, em termos de empreendedorismo, relacionado a pessoas, a negócio, como é que tu vê a situação do Brasil hoje, né? E as possibilidades de negócio? E eu pergunto isso porque o algoritmo, ele acaba entregando para as pessoas e formatando o pensamento a partir daquilo que elas buscam. Uhum. Então, uma pessoa que tem um pensamento negativo, uma visão negativa da sociedade, da vida, do país, da política, ela automaticamente é uma pessoa que acaba buscando informações para fundamentar a desculpa de que realmente não é possível. Então essa pessoa vai sedimentando imagens claras de um Brasil impossível, de uma possibilidade que não existe. E eu quero te perguntar sobre esse ponto de vista
do Jefferson, que já enfrentou tanto, que está mostrando aqui, desde a sua história de infância, né? Vem níveis e níveis de superação, um ponto de dor muito grande em relação à filha, um negócio que não tinha recurso financeiro, mas que hoje tem. Agora, se ele olhasse para essa dificuldade toda e tivesse desistido no caminho, onde estaria agora? Né? Por que não desistiu? Porque a mentalidade estava clara em relação ao destino que queria chegar. Então, trazer um pouco desse conceito, né, de ser e existir baseado na realidade, na dificuldade, e que dificuldade faz parte do processo, a partir do meu ponto de vista, né? Mas que muitas pessoas desistem por causa da possível circunstância, da possibilidade de não conseguir superar a dificuldade. A dificuldade acaba sendo muito mais um pensamento do que uma realidade, né? Para mim, acho que a palavra que muda todo o jogo é tu ter o teu nível de consciência. Uhum. Né? Se tu não tem consciência de aonde tu está inserido, como ele funciona. Não que dizem que a rede social está alimentando hoje, que é uma questão política para fazer a gente ficar naquele, né? Para a gente não ter coragem de ir para frente, tá? Eu acho que uma das grandes consciências que as pessoas têm que ter é nada é por acaso. Alguém foi lá, um grandão, alguém teve a intenção que aquilo acontecesse, né? Acho que todo mundo lembra aqui da época que foi obrigado a ter extintor no carro, depois tirar o extintor do carro, ou o kit primeiros socorros. E depois se descobriu que foi um lobby dentro do governo que obrigou as pessoas a correr atrás disso. Então isso, todo esse descaso que acontece hoje no Brasil é intencional. E as pessoas têm que entender que é assim. Né? E uma coisa que eu aprendi recentemente, que foi até onde eu também aprendi o conhecimento de criar um conselho de administração para que a empresa seja maior que o dono, né? É que tu nunca pode ir contra o mercado, porque nós somos pequenos. Nós estamos falando do grande mercado, são fundos com mais dinheiro que uma nação inteira. Como é que tu vai combater um cara desse? Não existe. Então, primeiro de tudo, acho que ter os teus valores bem declarados e independente do que aconteça, nunca mudar eles para que tu possa dormir bem, com a cabeça boa no travesseiro e ter uma boa noite de sono, independente que tu tenha. Outra coisa, assim, ó, perder medo de perder coisas. Sim. Cara, a gente não tem nada, né? No dia que eu defini assim, não, agora eu vou empreender, eu quero isso. A minha mãe também falava que era da coisa. Mas daí tu vai botar fora a tua moto. Cara, é só um bem. Depois eu conquisto de novo. Isso não é. Agora, se eu não arriscar, eu nunca vou saber. Sim. E outras coisas que daí a Bíblia ensina, que era uma dor que eu tinha. Por que as pessoas más? Sim. Né? Então, a Bíblia diz que foi colocada a semente do outro aqui dentro, junto de nós, que era o joio. Né? E tem o trigo. E aí, sabe o que mais me tranquilizou? É descobrir que só no dia da colheita final que será separada a semente e será entregue para aquele e para Deus o trigo. Então, assim, ó, gente, não adianta a gente achar que aqui eu estou protegido. Não, o joio está em todo lugar. E às vezes tu tá querendo empreender, mas tu tá cercado de joio apagando a tua chama. Então sai desse ambiente. Né? Eu, às vezes, eu estou dentro da associação de material de construção. Justamente porque, vão achar o trigo lá, que quer compartilhar suas dores, que quer ensinar o próximo, porque o empreendedor de verdade, ele quer ajudar o outro a prosperar. Quando a gente vê que o empreendedor não quer ajudar, pode saber que ali tem sujeira. Pode saber que ali tem sujeira. Ninguém quer que o outro não prospere, porque ele vai ser meu concorrente. Cara, tem mercado para todo mundo. Sim. São mais de 200 milhões de pessoas só no Brasil, com uma renda ridícula. Pensa tu ganhar 5 mil reais hoje, tu é 15% da população. Imagina. E aí tu vê quem ganha 5 mil dizendo que ganha pouco. Mas, cara, tu é 15% da população, tu tem que ter esse entendimento, entendeu? Tu tem que ter esse entendimento que, cara, tu é uma joia rara. Quantos por cento acho que hoje tem ensino superior? Deve estar nisso aí também. Muito pouco. Tu é uma joia rara. Será que o estudo vai mudar minha vida? Claro que sim! Mas não é a única coisa. Porque se tu não tiver valores, se tu não tiver, né, tua integridade ali, se tu não tiver um caminho iluminado, não adianta de nada.
Tu é mais um político que também tem, né, os maus aí que tem ensino superior e só fazem judiaria com o povo, deixam hospitais sem oxigênio, né, se deixam sem equipamento, sendo que tem dinheiro para isso. Então, as pessoas têm que ter essa clareza. Saber diluir aquela informação, se aquela informação de fato é uma informação correta. Assim como, pô, eu preciso de um apoio jurídico, eu vou buscar o melhor que nós temos hoje para conversar com ele. Não adianta eu falar com o cara que, desculpa, quem se formou, né, em direito e foi dirigir Uber, mas só que ele não está num ambiente que prospera conhecimento e habilidade. Ele teve ali uma passagem dentro do direito, assim como eu também tive lá, estudei um pouco, mas eu não tenho uma profundidade e uma praticidade de quem vive isso. É diferente. É diferente. Eu hoje me aventurar a trabalhar na Integrasul, não é? Nunca. Nem posso ter essa audácia de imaginar que seria. Não, tem que buscar o conhecimento, entrar lá embaixo, o cara que limpa o chão para ver como acontece, qual é a cultura da empresa, como que o negócio funciona, daí eu vou subindo, daí eu vou para o financeiro, entender como é que o dinheiro circula, para onde ele vai, aí vou para um cargo de liderança, vou entender como é que é a liderança, o que eu tenho que passar para aquelas pessoas, o que a empresa espera de mim, até um dia chegar do lado do César e o César passar o que ele tem. E são totalmente diferentes. Mas se tu não começou lá embaixo limpando o chão, tu nunca vai entender. São etapas Exatamente. São necessárias, né? etapas necessárias. Processos de crescimento que fazem toda a diferença. E aí hoje eu vejo essa ansiedade dos jovens. Saiu, parece que quebrou o ovinho e já querem estar lá na cadeira do presidente. Não, Eu é tenho assim. uma história de um colaborador que foi contratado agora de 15 dias e ele me viu sozinho, me chamou e disse assim para mim, seu César, eu vejo isso, eu vejo que precisa de uma liderança e eu quero eu quero me colocar à disposição para liderar. E eu disse para ele, a partir de hoje os meus olhos estão em cima de ti. E aí conceituei uma história que eu não vou trazer aqui porque ela é longa, mas é um cara que já no dia posterior a isso chegou no trabalho sem o IPI. Hum. No dia posterior ao IPI, chegou no trabalho 5 minutos atrasado. Quando é que esse cara vai ser líder? Ele é exemplo? Sim ou não? Ele não é. Entendesse? Então ele precisa se tornar ao longo do tempo exemplo e mostrar as competências em todas as áreas para que eu possa olhar para ele e dizer, agora tu pode ser líder. Entende? Então, está na empresa há talvez 20 dias e já almeja um cargo de líder. Tem alguma coisa errada com isso? Nada. Tá tudo certo. Agora, eu preciso mostrar as minhas competências. Preciso mostrar que eu tenho capacidade. Que, principalmente, eu tenho condição de receber pressão sobre meta, sobre cobrança, sobre qualidade, sobre produtividade, que eu tenho visão organizacional dentro do nosso processo e mostrar que eu tenho capacidade. Agora, um cara que já chega no primeiro dia após ter dito isso, chega sem EPI, no segundo dia chega atrasado, ele já está mostrando algumas coisas. Então, tudo é um processo. E é importante, assim como cada um de nós aqui está vivendo constantemente processos e tendo resultado de viver esses processos, isso é a longo prazo, precisa ser construído, né? Nada é imediato. Exatamente. É apenas um pouquinho de uma das experiências que tivemos. Dentro da nossa denominação hoje, nós temos N departamentos, né? Temos o pessoal utiliza muito atualmente o Kids, né? Trazendo muito essa cultura norte-americana, mas a gente chama, mantendo a essência da nossa denominação, de Menibrac. Então é Meninada Brasil para Cristo. Temos a Jubrac, Juventude Unida Brasil para Cristo, temos a Umasbrac, Febrac, enfim, alguns dentro do processo de construção, né, de avanço, de consolidação de líderes. E nós fizemos alguns acompanhamentos de jovens ou de pessoas que passaram por todos os departamentos para aquele que não passou ou rompeu ou quebrou algum ciclo. São adultos totalmente diferentes. Porque em algum período, em algum período desse processo, das etapas, foi perdido. E o quanto cada etapa é muito importante dentro do que estamos falando para a construção final desse processo, para nós
no checklist pessoal, colocarmos assim, ó, está concluído, né? E uma das coisas que o César destacou aqui, que a gente tem falado bastante, hoje nós temos o LPC, e temos construído. Uma vez por mês nós fazemos todo primeiro domingo do mês um acompanhamento com os líderes, né? Uma palavra de conscientização. E uma das coisas que temos batido muito em cima, até porque nós estamos, como líderes, mudando culturas. E quando nós nos colocamos a mudar a cultura, eu creio que é um dos fatores mais desafiadores dentro de um negócio. Então, é algo que a gente sempre diz assim, líder, você foi analisado, você mostrou competência, ou você está sendo preparado para a liderança, preste muita atenção nos teus passos, porque você é um construtor de visão, você é um gerador de cultura. Ou você transforma ou você quebra. Ou você se coloca no padrão ideal, ou você vai romper com o todo. Porque na medida em que eu me comporto como líder, eu tenho pessoas espelhando isso, recebendo reflexo disso. Então é algo que a gente sempre diz, ó. Na medida que você age, você está gerando multidão de pessoas. Então tudo que você faz partindo de quem você é, você está gerando discípulos, gerando seguidores, gerando uma empresa que vai seguir o teu caráter. E isso é uma geração de cultura. Né? Então é um ponto interessante que eu apenas precisei destacar. Dentro desse processo que eu creio que um dos maiores desafios se encontra na mudança de cultura, né? Qual a tua visão em relação a isso? Como administrador, toda vez que... Porque assim, quando tu entra numa empresa, o que geralmente o empreendedor chega para mim assim, né? Meu problema é financeiro. Né? 99%. Né? Aí eu digo não sei assim, se é tão alto, mas uns 95%. Aí o que eu falo? Cara, o financeiro, se tu alterar no papel o número ali, vai mudar a tua conta bancária? Não. Então isso é só um indicador. Um dos indicadores que tu tem que ter na tua empresa. E ele está indicando que tem alguma coisa errada está sendo feita. E aí tá dando esse reflexo. Né? É a mesma coisa quando a gente quer exigir demais de Deus, mas tu também não está entregando. Será que o que eu estou entregando, eu estou recebendo o que eu quero? Então, muito mais do que olhar a culpa do outro, tem que olhar para si, né? E a mudança de cultura é muito difícil se tu olhar no cenário Brasil, em que a gente vai ver que 90% das pessoas, assim, estão numa situação bem delicada. Hoje nós temos 45% da população recebendo Bolsa Família. R$600. Isso está empobrecendo o nosso país. Deixando longe. Deixando longe do que a gente precisa. Que a gente vai falando sobre isso, né? A empresa que gera todo um círculo de um ecossistema financeiro é o que produz riqueza. O governo é o tomador. Então hoje o governo é o nosso maior sócio. Né? Todo mês. Péssimo sócio. Né? E um péssimo sócio que só toma e não entrega nada. E cada vez toma mais e toma mais e toma mais. E aí, por contrapartida, está nos entregando e está ajudando a fundamentar uma cultura de que... Eu já ouvi em contratação. Mas eu não posso assinar a carteira para trabalhar porque eu vou perder meu benefício. Tu tem pessoas se satisfazendo com R$1.000, R$1.500 de benefício, sendo que a pessoa tem plena saúde e capacidade de produzir riqueza para ajudar o país e produzir um ganho melhor para sua família, para estruturar melhor. Então, isso está ficando cada vez mais complexo e eu te falo assim, Jefferson, para contribuir, entristece. E como é que tu vai mudar essa cultura? Alguém já tentou implementar a cultura com pessoas antigas dentro da empresa? Eles querem te matar. Porque assim, ó, por que todo mundo não vai então buscar a saúde? Vou botar um exemplo. Fazer uma dieta, ir para uma academia. Porque toda mudança, ela gera um desconforto. Né? E o ser humano, na sua índole, ele é mau. Isso tem que ter cuidado. Então, as regras sociais é justamente para dominar o ser humano a tipo, cara, deixa de ser mal, entendeu?
Então, né, desde a questão da etiqueta para comer na mesa, né, que antigamente a etiqueta veio porque tinha uma etiqueta dizendo, ó, não bota a mão no prato do outro, não bota os pés enquanto nós estamos comendo, porque o ser humano, na sua essência, ele é mau, né? Então é necessário que hajam regras básicas. E a cultura não é diferente. A cultura dentro de uma empresa é, eu tenho que ter uma cultura para que aconteça isso, né? Enfim, de um planejamento lá na frente. Por que a gente tem que se alimentar bem e fazer exercício? Porque a gente precisa ter saúde para a nossa velhice, a gente tem a massa muscular, para qualquer problema que a gente tenha que ser internado, a gente tem a proteína para que o nosso Ter corpo recursos. funcione. É. Ter recursos. Então, se é assim para o nosso corpo, é assim para a nossa parte financeira, é assim para a nossa liderança dos nossos filhos, é assim para a nossa liderança com nossos funcionários. Se eu não gerar uma gordura, uma massa muscular para as pessoas que estão comigo, eu nunca vou poder descansar. Só que tu gerar isso é desconfortável. Porque tu tem que ir lá na academia, se tu fizer errado o movimento, vai ter o resultado? Não vai ter. Bah, vou ter que acordar cedo ou acordar tarde, porque o nosso horário é longo. É no tempo certo e na intensidade Verdade, certa, né? E não tem, outra receita, é essa. E isso incomoda as pessoas. Ah, agora chegou esse cara aqui dizendo que eu não posso mais isso. Ah, eu sempre fiz assim o exercício, agora tem que dizer que eu tenho que fazer diferente. Ah, já ouvi muito isso. Não, Eu mas cansei na academia. sempre foi assim. É. E o resultado, como tu disseste, né? Parâmetro é resultado. Tá, mas e o resultado? É favorável? Uhum. É positivo ou é negativo? Ah, o resultado não é nem positivo e nem negativo. É pior ainda, o resultado é neutro. Não tem nenhum extremo nem outro. E a gente tá sempre em busca do resultado positivo, né? Se tem o negativo, mas a busca não é ele. É o positivo. É que também é a cultura de olhar indicadores, né? Não adianta, tio. É uma mudança. Eu fico triste por esse cenário, não das pessoas estarem sendo ajudadas, porque eu conheci pessoas que o Bolsa Família alavancou em momentos difíceis. Uhum. O problema é que o programa ele tá mais focado, na minha opinião, na compra de voto, do que, na verdade, na transformação dessas pessoas. Porque se tu for olhar, qual é o grande problema hoje? Mãe solteira com 3 ou 4 filhos. Cara, essa mulher precisa de apoio, cara. Precisa de apoio. Ela precisa de um ambiente que seja tudo próximo. Agora, Não construir uma casa lá no fim do mundo e ela trabalhar lá no centro onde ela tem emprego. E com 600 filhos ela não vai sustentar 3 filhos. Cara, por que a gente não tem uma empresa que é nossa, Petrobras? Um exemplo, viajando agora. Que são enormes, que comportam um monte de gente, estão sempre precisando de pessoas e a remuneração é muito boa. E é nosso. é nosso. Que é, por enquanto, né? Que daqui a pouco a China já pega. Mas assim, ó, vamos criar esse monte de casa do Minha Casa Minha Vida próximo a essa fábrica, né? Em que essas mães possam trabalhar na fábrica, ter uma creche do lado e já gerar a profissão desses filhos lá dentro. Isso é uma cultura boa. Aí tu tá pensando, tu tá criando musculatura. Planejamento real. Né? Exatamente para essas. Ah, é difícil? Óbvio que é, mas eu não tô perguntando se é difícil. A gente paga imposto para isso. Exato. Ali na frente vai Agora, compensar. homens saudáveis, com toda a capacidade produtiva a pleno, olhar nos olhos do contratante e dizer eu não posso assinar carteira porque eu vou perder o benefício, é muito ruim para o país. É muito ruim para o sistema de crescimento financeiro, tributário, porque acaba milhões de pessoas que não geram absolutamente nada. E dinheiro, eu costumo dizer que não existe segredo, mistério, ou como uma borrachinha que vai esticar o dinheiro. Não, o dinheiro é dinheiro, ele é limitado. 100 vale 100, né? Com a inflação vale menos. De onde que vai tirar esse dinheiro? Vai tirar de quem produz. Por isso que o empresariado brasileiro hoje paga alta taxa de imposto para poder viver. E a grande maioria está aí. Reparcelando tributos, porque precisa de dinheiro em caixa para pagar folha, para pagar o ecossistema que faz a empresa funcionar. Então isso é muito complicado. A gente tá, o nosso cronômetro ali está dizendo que falta 1 minuto para nós encerrarmos, Dani. Exatamente. Então vamos para as considerações finais. Isso aí. Né? Nós temos como cultura do nosso IntegraCast nós finalizarmos com algum ponto que pode ser também um exercício para o nosso ouvinte aplicar. Diante de tudo quanto falamos,
um ponto específico que amanhã nós podemos colocar em prática? Ou hoje, quem está nos ouvindo pode dizer, vou superar. Show. Primeira coisa, assim, tem que acalmar o coração e criar coragem de atravessar as pedras que vão acontecer no caminho, né? Então, busquem clareza do ambiente que você está inserido, né? Busquem indicadores para mostrar para você se vocês estão no caminho certo ou no caminho errado. Tu nunca vai saber se o teu carro está dentro da velocidade se não tiver um velocímetro. Então, busquem essas informações. Quanto é ganhar muito onde eu estou, né? Pô, tem o joio e o trigo, ele só vai terminar no dia do julgamento final. Então não seja ingênuo de não criar sistemas de segurança para proteger a ti, a tua família e o teu negócio, né? Acho que esse tipo de coisas vocês têm que buscar. Conhecimento nunca é demais. Então tem que estar programado para poder ir atrás. Tem que criar musculatura. Então, tanto no corpo para poder conseguir passar por uma doença, quanto na mente para poder passar por todas essas adversidades, né? E no momento que tu souber identificar que tem alguém joio na tua volta, elimina em seguida. Então, elimina os problemas rápido e volta a crescer de novo. Não fica ali se acolhendo e ficando, né, depressivo naquele canto. E essa depressão é por falta de clareza. E se tu não buscar essa clareza, tu sempre vai parar no mesmo ponto. Ah, aqui tem uma pedra gigante, como eu vou passar? Aí, mas tu olhou pro lado, se não dá para cruzar pelo lado, se não tem um túnel aqui, sabe? Então, cara, não sei, alguém já passou por essa pedra. Bota lá então na internet, alguém já passou por essa pedra? Busca ali Exatamente. a resposta para poder cruzar. Eu acho que Indicativo. esse é o ponto essencial para começar amanhã. Porque isso vai acabar com as dores, vai acabar com as ansiedades, vai te dar mais coragem de seguir. Beleza, muito boa dica. Eu quero deixar uma rapidinha. Tem muita gente que pula de galho em galho. Bota um negócio, não dá certo, bota outro, não dá certo, bota outro, não dá certo. Vai passar a vida toda assim, irmão. Você que tá aí pulando de galho em galho. Pare com isso. Persistência, consciência e estudo sobre aquilo que você está fazendo. Eu ouvi de um amigo há uns 20 anos atrás. É muito simples você se transformar num homem, numa mulher, num empresário bem-sucedido. Basta fazer a mesma coisa durante 10 anos, com consciência e aprendizado. Fique pulando de galho em galho. Essa é a minha dica de hoje. É isso aí. A minha dica ela é, na verdade, uma historinha rápida de 10 segundos. Um geólogo subiu numa montanha e convidou o irmão inexperiente para estar junto. E ele subiu e começou a analisar no horizonte. Quando ele olhou, ele percebeu que o maior crescimento se dava nos vales. Então a minha fala para você é: seja grato nos vales. Depois, quando estivermos nas montanhas, nós apenas iremos ter a recompensa dessa gratidão. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Esse foi o nosso IntegraCast. Obrigado. Número 1 de 2026. Até o próximo. Valeu, Jefferson. Valeu. Gente. Até mais.